E por falar em parlamentar, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, a corrida pelas 2 vagas para o Senado em São Paulo tem Eduardo Bolsonaro e o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, como favoritos. Enquanto o deputado licenciado tem 14% das intenções de voto na pesquisa estimulada, o integrante do governo paulista tem 13%. Atrás da dupla da oposição, aparecem 2 nomes da base aliada do governo, o deputado Guilherme Boulos e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas telefônicas com 1.000 moradores do estado de São Paulo, no período de 4 a 8 de abril, e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Geraldo, começo com você. David, eu acho que esse cenário de São Paulo vai ser um dos últimos a ser definido para valer em 2026. A gente vai ter, na verdade, as mudanças, começam em abril, quando abre-se a janela partidária para movimentação dos deputados, as pessoas de mandato que querem trocar de partido sem perder o mandato para poder concorrer à reeleição em outro partido. E há essa indefinição acerca da candidatura ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele não for candidato, aí ganha muita força uma candidatura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele saindo da disputa estadual, obviamente, se movimentam as peças para ocupar essa posição de candidato apoiado por Tarcísio a eleição de governador de São Paulo, e eu acredito que Guilherme Derrite hoje é o nome mais forte para ocupar o lugar de Tarcísio de Freitas na disputa do ano que vem, caso ele se lance a presidente. E com isso você tem a mudança nas cadeiras para o Senado. Eduardo Bolsonaro, se voltar para o Brasil, tem uma eleição muito forte, muito provável em São Paulo, e a segunda cadeira muito provavelmente também ficará com um candidato de direita, e esse nome ainda está por ser definido. Pois é, até houve esse movimento por parte do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que já mudou de partido, foi para o PP, inclusive numa entrevista aqui na Jovem Pan, no Morning Show, o Ciro Nogueira, presidente do partido, disse que se esse xadrez político se desenhar dessa forma, onde o Tarcísio de Freitas possa ir à candidatura da presidência, o nome indicado é do Guilherme Derrite, apesar de algumas sinalizações já indicarem até mesmo alguns movimentos de pessoas que se articulam também para tentar o governo do estado, como o próprio prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes. Em entrevistas recentes, ele que não tocava tanto no assunto, já começou a falar sobre isso, até causou uma certa irritação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também Rodrigo Manga e outros nomes que estão sendo gerados. Mas em relação a essa pesquisa do Senado, qual que é a sua avaliação, Dávila? Há muito cedo. Aliás, se você fizer uma pesquisa hoje pela opinião pública, você sabe que vai ter eleição para o Senado o próximo ano? Provavelmente a grande maioria nem sabe que vai ter eleição para o Senado o próximo ano. Mas eu concordo com o Beraldo, ainda é muito cedo para pensar em eleição para o Senado, porque o cenário pode mudar muito no estado de São Paulo, porque, evidentemente, o governador Tarcísio é um dos favoritos a disputar a presidência da República. E se ele realmente se tornar candidato, vai mexer no jogo político em São Paulo, nesse tabuleiro político, porque terá que ter um candidato ao governo do estado e vai mexer nas vagas do Senado. Então, em São Paulo a situação ainda é muito indefinida, mas está indefinida para todo mundo, porque, como eu disse, a maioria do eleitorado nem sabe que vai ter eleição para senador o próximo ano. E só para lembrar que a última eleição aqui em São Paulo foi na reta final, que o nosso astronauta descolou de todo mundo e ganhou a eleição. Então, assim, eleição para o Senado vale muito quando você está na chapa do governador. Então, primeiro precisa saber quem vai ser o governador. Se é Tarcísio de Freitas, que vai para a reeleição, ou se é uma outra pessoa que será apresentada, porque Tarcísio de Freitas disputará a presidência da República. Pois é, muitos nomes sendo cogitados, Mota, em relação ao contexto aqui de São Paulo. Eu citei alguns deles, mas tudo isso depende, claro, de quem vai para governador, quem vai para presidente, e aí automaticamente as vagas no Senado. Claro, vocês sabem que eu não acredito em pesquisas, né? Eu não dou muito valor para isso. Mas ano que vem, o fato é que cada estado vai eleger 2 senadores e, segundo
tanto a voz das ruas quanto a avaliação dos políticos, uma dessas vagas é de Guilherme Derrite. A outra vaga, a segunda vaga para o Senado, por São Paulo, é de Eduardo Bolsonaro, se ele decidir se candidatar. Se o Eduardo não for candidato, a minha aposta é na eleição de outro nome de direita. Eu acho que existe possibilidade zero da eleição de algum político de esquerda para o Senado em São Paulo. Agora, a grande incógnita, naturalmente, é qual vai ser a escolha de Tarcísio de Freitas. Se ele vai para a reeleição ou se ele vai se candidatar a presidente. Se ele for candidato a presidente, aí esse tabuleiro todo vai ser sacudido e temos que começar a análise de novo a partir do zero. É porque entre as pessoas que são aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o plano A, B, C, D, todos os planos é colocá-lo realmente à frente aí dessa corrida à presidência da República. Mas nos bastidores já há informações de que o Tarcísio de Freitas disse que com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sim tem vontade de se candidatar à presidência da República, apesar de nunca ter assumido isso publicamente, apesar de ser questionado também por muitas vezes, né, Beraldo? Não, o governador Tarcísio de Freitas está jogando o jogo direitinho, extremamente discreto, não responde sobre esse tema, não se deixa levar pela vaidade. Em todas as oportunidades que tem, ele enaltece a posição e liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, a sua eleição para governo de São Paulo se deve exclusivamente a Jair Bolsonaro. Foi Jair Bolsonaro que o colocou no ministério e permitiu que ele tivesse o protagonismo que teve. Depois combinou com ele essa candidatura num estado que não era nem o estado original, digamos assim, né, nem natal, mas original de Tarcísio de Freitas, que viveu a sua vida, a boa parte dela, no Rio de Janeiro. Então, o governador Tarcísio, ele, aliás, se credencia para ser um substituto justamente a partir desta demonstração de lealdade a Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, ele tem um papel fundamental na eleição de muitas pessoas que já estão eleitas e estão buscando a reeleição, ou pessoas que são próximas a ele e que querem um lugar ao sol a partir das eleições de 2026. Por isso é fundamental também para essas pessoas que a expectativa de candidatura do próprio ex-presidente permaneça viva. Porque vamos supor que vai chegar lá na frente, Jair Bolsonaro não consegue ser candidato e que Tarcísio de Freitas assuma essa posição. Muda-se completamente a dinâmica do poder, porque aí é Jair Bolsonaro que passa a precisar de Tarcísio de Freitas e todas essas pessoas que estão orbitando no entorno de Jair Bolsonaro não necessariamente terão o mesmo espaço e protagonismo junto a Tarcísio de Freitas, que tem a sua turma, tem aquelas pessoas da sua confiança do governo do Estado, tem os seus candidatos de preferência. Então, no fundo, tudo muda. Há uma grande tensão nos bastidores em relação a essa situação e aí tudo vai ficar mais claro a partir do momento em que tiver ali a data limite de registrar ou não registrar a candidatura de Jair Bolsonaro. É abril, né, do ano que vem. Agora, Dávila, será que também... Não, só para complementar, é abril formalmente, só que Sim. Os partidos têm o seu próprio tempo, né? Ah, sem dúvida. Dávila, tem um aspecto também que a gente deve observar nessa pesquisa, porque a pauta da segurança pública e segurança das pessoas realmente é muito grande. Talvez por isso também que tanto o Eduardo Bolsonaro como também o Guilherme Derrite, que atualmente ocupa a pasta nesse segmento, ganham força justamente porque os nomes deles são vinculados a essa pauta que é principal, é prioritária para eles? Certamente, e são dois nomes em muita evidência, isso ajuda muito numa campanha majoritária para o Senado. Mas eu não tenho otimismo tanto do Mota, não, porque as duas vagas pode ser só da direita. Eu adoraria, estou torcendo aqui, mas eu acho que Geraldo Alckmin é um candidato muito competitivo na eleição do Senado, porque nós temos um terço do eleitorado, né, em média, que vota em candidato à esquerda. Então, assim, é uma eleição
Eu acho que uma vaga com certeza vai ser o Derrite ou o Eduardo Bolsonaro. Adoraria que as duas vagas ficassem para a direita, mas eu não subestimo a candidatura de uma pessoa que foi 3 vezes governador do estado de São Paulo, disputando a eleição com o apoio do presidente Lula em São Paulo. Então, acho que não dá para menosprezar a força de Geraldo Alckmin em São Paulo nessa vaga para o Senado. Agora, esse jogo pode mudar muito, né? Porque se um desses candidatos competitivos, como é o caso do Derrite, virar candidato a governador, bom, então abre-se uma outra vaga. E aí é mais difícil ainda, porque não é uma pessoa que talvez tenha tanta popularidade assim como esses dois nomes que nós estamos mencionando aqui. Então, a questão da segurança pública realmente hoje é o assunto que mais preocupa não só o brasileiro, mas principalmente o paulista, né? Porque hoje não é só a violência na cidade de São Paulo, é a violência no interior. O interior, que era acostumado com uma certa calmaria, hoje o interior vive enorme problema de droga, de assassinato, de assalto, roubo, furto. Então, coisas que pareciam antigamente que só existiam em São Paulo. Aliás, algumas pessoas mudavam-se para o interior para evitar isso em São Paulo. Bom, e agora está começando a contaminar o interior paulista também. Então, certamente, esse é um tema muito preocupante, que vai pesar muito na escolha do eleitor paulista em 2026. Agora, eu fiquei na dúvida se você falou assim que nem todos serão de direita. Geraldo Alckmin entraria em qual campo ideológico, na sua opinião? Não, na esquerda, vai pelo PSB com o apoio do Lula. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai entrar, ele vai tentar beliscar esse voto de ex-tucano com mais o voto do PSB e alguns dissidentes, vamos dizer, dos outros partidos. Porque o Geraldo Alckmin tem uma coisa, né, meio Lula nesse sentido em São Paulo. Ele está acima da sigla partidária, né? É uma pessoa que é uma figura política no estado de São Paulo que consegue angariar votos também, ou segundo voto até de uma centro-direita que, enfim, pode não gostar de um ou outro candidato da direita. Então, eu acho ele um candidato muito competitivo no Senado aqui em São Paulo. E a sua opinião, Mota? Bom, a única coisa que eu posso dizer é que eu vi exatamente essa frase que o Dávila disse agora em 2018. Lembram? Nem adianta, esse jogo já está feito, essa eleição já está ganha por quem tem a maior máquina partidária. Eu tenho dificuldade com tudo o que está acontecendo no Brasil, especialmente em São Paulo, né, com o governador como Tarcísio de Freitas, fazendo o que eu nunca tinha visto antes na história do Brasil, que é uma guerra contra o crime organizado e desorganizado, o Tarcísio de Freitas junto com o Derrite. Eu tenho dificuldade de ver o eleitorado de São Paulo optar por alguém que ocupa uma posição quase central no atual governo. Eu não duvido que isso seja possível. Eu só acho muito improvável.